Quem nunca se perguntou qual que é o meu propósito nessa vida? Qual será a minha missão? Nesse vídeo eu quero ajudar você a entender melhor qual que pode ser o seu propósito e despertar para a sua missão de vida. Vem aqui comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Quantas vezes a gente fica se perguntando, aqui a gente veio nesse mundo, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão de vida? Pessoalmente eu acredito que enquanto a gente não se conecta com esse nosso propósito, a vida não tem sentido. E sem sentido, a nossa caminhada não tem cor, não tem exatamente uma direção. O nosso propósito, ele é a nossa principal motivação, ele é o nosso principal alicerce. Porque quando nós temos um propósito para a realização de algo, nós suportamos mesmo as situações mais adversas. Agora o questionamento que fica é qual que é o nosso propósito? Como é que a gente pode descobrir essa missão de vida? E é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não esquece, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, ativa também as notificações porque aí você vai receber uma mensagem sempre que tiver um novo vídeo. E claro, você pode já deixar o seu like também nesse vídeo, que ajuda muito para que o nosso canal possa crescer e chegar a mais pessoas. Você sabe que eu trabalho muito com o desenvolvimento pessoal, com a busca desse encontro com o nosso propósito interior. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo pode ajudar você também nessa trajetória. Porque quando a gente se entende melhor, a gente se encaixa na vida. Não é verdade? E eu percebo dentro do meu trabalho que muitas pessoas buscam essa ideia do propósito, essa ideia da missão de vida, como algo pré-fixado, como uma espécie de destino, como algo que elas vieram fazer. E elas buscam isso muito no sentido racional. E é interessante porque o nosso verdadeiro propósito, ele na verdade está escrito no nosso coração. Porque o nosso propósito, a nossa missão de vida é exatamente aquilo que mexe conosco de uma maneira positiva. E esse propósito, ele não necessariamente precisa ser direcionado numa profissão específica. É muito interessante quando a gente consegue alinhar as duas coisas, esse nosso propósito com o nosso trabalho, porque aí então a gente está entendendo que o nosso trabalho tem um sentido muito maior do que nos prover financeiramente e materialmente. Embora isso seja muito importante, é claro que é isso que a gente busca também no nosso trabalho, por que uma determinada pessoa escolhe um trabalho e determinada pessoa escolhe outro, vai em busca de outro? Porque cada pessoa tem aquilo que lhe move. E é muito interessante que o nosso propósito está muito ligado a isso, a algo que nos move, a algo que nos transcende, a algo que é maior do que nós. E eu acho que a gente tropeça quando a gente busca algo muito fixo, quando a gente tenta entender aquela ideia e principalmente busca uma resposta externa. Para a gente encontrar o nosso propósito, aquilo que nos move, a gente primeiro precisa entender o que mexe com o nosso coração. Quais que são as nossas virtudes, quais que são as nossas qualidades, o que a gente faz muitas vezes sem esperar nada em troca. Se você pudesse fazer alguma coisa hoje e não depender financeiramente disso, se você pudesse fazer algo simplesmente porque você gosta, sem se preocupar com o tempo, sem se preocupar com a questão do dinheiro, o que você estaria fazendo nesse momento? Essa é uma grande pista para o seu propósito, para a sua missão de vida. O que te dá significado quando você está realizando, quando você está fazendo? É isso que você tem que executar na sua vida. Um exercício muito interessante é que você pare um momento, se tire um momento da sua vida para fazer uma lista de coisas que você sente uma plena satisfação em fazer. Um exemplo muito clássico, se você tem uma satisfação em ajudar as outras pessoas, o seu propósito ele pode estar muito ligado a isso. E quantas possibilidades a gente tem de ajudar o outro, de entregar para o outro. Desde trabalhos voluntários a outros trabalhos profissionalizantes que servem como uma entrega para outras pessoas. É muito natural que pessoas que têm essa habilidade empática de entender as emoções do outro, de ouvir o outro, elas se encaminhem para profissões que tenham esse cunho, como por exemplo a psicologia. Mas é muito interessante que a gente lembre, como eu comentei, que o nosso propósito ele transcende a profissão. Se você sente que a tua vida tem mais significado quando você ajuda as outras pessoas, não é porque nesse trabalho que você está executando, você não faz esse trabalho direto de ajuda, que você não pode executar isso na sua vida. Muito pelo contrário, é o que você precisa começar a buscar.
Se isso te dá significado, comece a pensar agora, como eu posso trazer maneiras de ajudar outras pessoas? Se você percebe que você é uma pessoa muito comunicativa, que você gosta de falar, talvez até que as outras pessoas olhem para você e digam que você fala demais, comece a direcionar isso de uma maneira produtiva. Se você gosta de falar, sobre o que você gosta de falar? Por que você talvez não pode falar também na internet? Por que você não possa buscar uma profissão que trabalhe muito a questão da comunicação? Por que você não pode buscar talvez se tornar um palestrante? Por que você não pode talvez dar cursos, oficinas? É uma habilidade que existe dentro de você. E essas habilidades, elas são potencialidades. Então as nossas potencialidades, elas funcionam como direcionadores para o nosso propósito de vida, para a nossa verdadeira missão. Porque é algo que já vem conosco e é algo que nos traz pura satisfação em realizar. Então, se você for analisar agora, quais desses pontos você tem, quais potencialidades e virtudes você carrega que você sente que você pode explorar, que você sente que quando você está realizando, você se sente completo, pleno, satisfeito, útil. É aí que está escrito o seu propósito. O nosso propósito está muito ligado intimamente a isso. É essas virtudes que nós trazemos dentro de nós. É essas capacidades que nós trazemos dentro de nós. E inúmeras vezes a gente deixa elas de lado. Porque talvez elas no momento da nossa vida não se encaixem profissionalmente. Mas a gente precisa entender que quanto mais a gente pratica essas virtudes, quanto mais a gente coloca elas para fora, o que acontece? Mais a nossa vida vai ganhando satisfação. E muitas pessoas elas têm essa dificuldade de identificar. Porque foram pessoas que nunca analisaram quais são as virtudes que elas têm, o que elas gostam, o que mexe com o coração delas. Então, se você sente que você não tem uma missão pessoal definida, a sua missão é encontrar essa missão. Nesse momento, o seu maior propósito é essa busca de olhar para dentro de você, de mergulhar dentro de si mesmo e identificar quais que são esses valores, essas potencialidades, essas virtudes e o que te dá um verdadeiro prazer. Esse é seu foco, nesse momento, essa busca, essa empreitada por se entender e se descobrir. Porque o propósito ele não vai ser dado externamente. Porque a missão não é algo que é dado externamente por outras pessoas. E nem acho que precisa necessariamente ser algo escrito pelo destino. Eu acho que a missão é aquela que nós nos propomos a fazer. Aquilo que nós nos propomos a executar. Porque isso nos dá um sentido e isso nos transcende. Então, dentro desses seus gostos, dentro dessas suas potencialidades, dentro do que mexe com o seu coração, como você identifica que você pode executar isso? Como você entende que você pode colocar isso como uma missão, como um propósito, como algo que dê mais significado, como uma obra a realizar? Qual é a obra que você quer realizar e deixar ao mundo? Isso não é o outro que vai descobrir por você. Isso não é o outro que vai dar para você. Isso é algo que você descobre, que você entrega. E que quando você executa, você entende que a tua vida ela começa a ganhar um novo sentido. Porque você deixa de fazer coisas simplesmente maquinalmente. Você começa a entender que a vida tem um propósito muito maior. E isso é algo pessoal, que não pode ser dado por outro, não pode ser dado por mim para você. Mas eu posso te ajudar a mostrar o caminho. E esse caminho é exatamente escrito no seu coração. Talvez seja algo que você não pense como tão útil, talvez seja algo que as outras pessoas não julguem como algo importante. Mas se mexe com você, é importante sim. Se existe uma habilidade dentro de você, uma capacidade dentro de você, uma vontade de executar isso, é importante sim. Se existe um caminho para realizar isso, é importante sim. E exatamente é isso que está ligado ao seu propósito. Então, não menospreze essas capacidades. Não ache que elas são bobagens, que são sonhos tolos ou algo que não tem valor, porque é exatamente elas que escondem o significado da sua vida. E se você começa a colocar elas em execução, toda a sua existência se transforma também. Então eu quero saber de você, o que você sente que é o seu propósito? Se esse vídeo fez sentido para você,
Você conseguiu se conectar com ele? Você é uma pessoa que tem facilidade para acessar as suas habilidades, as suas virtudes, os seus gostos? Ou você é uma pessoa que nunca reconheceu aquilo que você é bom, que sempre talvez teve um pouquinho de medo de executar coisas que você queria, por medo do julgamento, por medo talvez de não dar certo? Comenta aqui embaixo para mim saber e vamos juntos fazer essas trocas para a gente entender que sim, a gente pode encontrar caminhos dentro de nós que são os verdadeiros direcionadores daquilo que nos faz feliz. Porque é só quando a gente se encontra com o nosso propósito que a gente se encontra também com a nossa felicidade. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não esquece, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar também as notificações para a gente ficar sempre juntos, porque a vida começa dentro de nós.